Bom, como eu havia comentado, agora eu vou fazer aqui explicações referentes ao projeto de estágio. Então, o projeto de estágio é a atividade que vocês devem preparar e depois postar lá em produção acadêmica, tá? É relativa à etapa um. Então, a primeira atividade do estágio de vocês é o projeto de estágio, então é o que corresponde à etapa um. Vocês estão vendo que a capa está previamente preenchida, né? Então eu fiz isso para auxiliá-los. Então vocês só vão aqui completar as informações com o nome de vocês, título e depois cidade, ano, essas pequenas informações. Na sequência, temos o sumário que vocês vão precisar organizar lá no final, tá? Então, quando vocês finalizarem o projeto de estágio, vocês depois retomam aqui e organizem o sumário de vocês. E aqui vocês observarão que eu já estou apresentando a primeira parte do projeto de estágio. Então, é ali o que vocês falarão, o que vocês trabalharão nesse projeto. Como o próprio nome já diz, o projeto de estágio ele visa apresentar ali o planejamento do seu estágio, ou seja, tudo que vai acontecer ao longo das 4 etapas. Então, vocês que escolheram fazer o estágio seguindo o plano da pandemia, terão que preencher essas informações no projeto de estágio. Primeiro, vocês colocarão ali as informações relativas à área de concentração, programa e projeto de extensão. Então, vocês também podem observar que as partes em vermelho são as partes que eu escrevi para servir de exemplo a vocês, como vocês farão ali as escolhas de vocês e como vocês colocarão isso no papel. É claro que aí vocês observarão o que vocês querem trabalhar. Então, ali, por exemplo, no projeto de extensão, há 6 opções de projeto de extensão. Então, é fundamental que vocês definam qual é o projeto de extensão que vai ser ali utilizado. Por que vocês têm que definir um projeto de extensão? Porque justamente o projeto de extensão vai trazer o assunto que vocês deverão apresentar, que vocês deverão explorar ao longo dos estágios. E para cada projeto de extensão, vai haver ali um produto virtual vinculado. Então, aqui no meu exemplo, nós temos o planejamento de aula para plataformas de educação online, que tem como produto virtual ali obrigatório a videoaula, que vocês farão somente lá na etapa 3, tá? Mas já precisa definir para passar essas informações. Então, vocês observarão que dentre as 6 opções de projetos de extensão, cada projeto vai ali pedir um tipo de produto virtual. Então, atentem a isso e coloquem a área de concentração que é vinculado aí esse projeto que vocês escolherão. Aqui no meu exemplo, é a área de concentração de formação do professor de língua inglesa, mas há outros projetos que vão ter ali enfoque no ensino da língua inglesa e também nos estudos literários em língua inglesa. Fez aqui essa primeira escolha, vocês também já definem qual tema vocês querem usar no estágio, então fica livre a critério de cada um e vocês podem iniciar as considerações. Fazem aqui uma espécie de introdução, falando um pouquinho sobre a área de concentração escolhida e também associando com o tema do projeto aí de vocês, tá? Com o tema do estágio que vocês escolheram. Então, vocês façam aí essas considerações iniciais. Não precisa ser nada muito grande, tá? Só mesmo aí essa introdução. Na sequência, vocês apresentarão os objetivos do estágio de vocês, tá? Então, vejam aqui no exemplo que eu fui colocando tudo que eu quero trabalhar ao longo do meu estágio. Já fiz ali uma referência à própria videoaula, né, que será o meu produto virtual, que é fundamental que vocês também referenciem aqui, o que vocês pretendem alcançar com o produto virtual que vocês escolheram. Então, por exemplo, quem escolheu lá o projeto de extensão que solicita como produto virtual folder, tem os podcasts, tem a cartilha. Então, vocês vão precisar aí verificar, né, o que cada projeto de extensão tem como objetivo, tem como proposta para utilizar aqui também dentro dos seus objetivos, tá? Então, coloquem os objetivos vinculados ao assunto do projeto de extensão e também
vinculados aí ao tema que vocês escolheram para trabalhar no estágio. A fundamentação teórica, então, é uma parte que vai exigir maior escrita, tá? Então, é a parte que vocês terão que escrever mais, porque vocês farão ali as considerações, as argumentações sobre ali o que vocês trabalharão. Então, vocês vão utilizar informações de outros textos, de outros trabalhos, para falar um pouquinho sobre o assunto do projeto de extensão escolhido e também vinculando ao tema que vocês escolheram, tá? Então, aqui no meu exemplo, vejam, né, que eu falo um pouquinho sobre a importância do planejamento e depois eu já apresento aqui porque é importante trabalhar com aquele conteúdo, com aquele tema que eu escolhi. Então, aqui na fundamentação teórica é justamente o momento de discorrer sobre o tema, o assunto que vocês trabalharão. Na sequência vem a parte 2, que é a parte onde exige a metodologia e também depois na sequência teremos o cronograma. A metodologia é você escrever sobre as atividades que você desenvolverá ao longo do seu estágio. Lembrando que como é um planejamento, então você precisa informar o que acontecerá ao longo do seu estágio. Já pode destacar a escola, que será objeto do seu estágio, e depois você também já pode mencionar que vai fazer a preparação dos 5 planos de aula, porém, eles não serão ali aplicados, né? Então, 5 planos de aula para o ensino fundamental e 5 planos de aula para o ensino médio, porém, eles não serão aplicados, tá, gente? Lembrando, reforçando essa informação. E falar um pouquinho também do produto virtual que será elaborado lá na etapa 3. Na sequência, vocês preenchem o cronograma com as datas, que inclusive já está previamente aqui preenchido, só teve alteração aqui na etapa 2, tá? Que eu estendi aqui um pouquinho da data, então vocês verifiquem naquela tabela que eu também já divulguei no grupo da turma, mas posso divulgar no grupo da turma novamente para que vocês se atentem aos prazos para entrega, né, para postagem de cada uma das 4 etapas. Na sequência, vocês colocarão as referências que vocês utilizaram, apaguem esses exemplos, tá? Porque são só exemplos, e depois vocês já preparam os planos de aula. Como eu falei, quem vai fazer esse estágio do plano da pandemia não irá para a sala de aula, ou seja, não fará observação, tampouco regência. Esse aqui, essa atividade de plano de aula é uma atividade de planejamento para você já ter esse conhecimento, para você ter aí esse contato de como planejar aulas, certo? Então é importante que você se organize para fazer um planejamento condizente. Uma dica que eu dou é utilizar a BNCC, porque lá na BNCC você vai observar quais são as habilidades, né? Quais são ali os conteúdos, o que deve ser trabalhado para cada série. Então, aqui no meu exemplo, eu utilizei o 7º ano, né? Então, vocês vão ver que eu coloquei tudo que eu quero trabalhar, o tema, os objetivos, coloquei os procedimentos metodológicos também, ou seja, como vai ser ali desenvolvida a minha aula, e assim vocês farão, deixa eu retornar aqui, e assim vocês farão, tá? Utilizando esse primeiro modelo, aí vocês fazem mais 4, ou seja, 5 planos de aula voltado para alguma turma do ensino fundamental, anos finais, tá, gente? Lembrando que são os anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. Então, defina uma turma para fazer aí os seus 5 planos de aula, como se vocês fossem aplicar em sala mesmo. E depois vocês vão colocar os 5 planos de aula do ensino médio, tá? Então, também escolham uma turma do ensino médio para fazer os seus 5 planos de aula. Lembrando, pessoal, que após cada plano de aula, é importante que vocês coloquem como anexos o que foi trabalhado. Então, por exemplo, você utilizou uma atividade, você vai ter que colocar ali no anexo daquele plano de aula essa atividade que foi trabalhada. Você utilizou um texto? Também coloque aqui como anexo do seu plano de aula, certo? Então, lembrem-se, 10 planos de aulas precisam ser feitos no total, 5 para os anos finais do ensino fundamental e 5 para alguma turma do ensino médio, certo? Então, preencham, coloquem tudo bem certinho, bem organizado, e está concluída a primeira etapa do projeto do estágio de vocês, tá? Então, é isso aqui que vocês terão que postar lá
correspondente às atividades da etapa 1 do estágio. Quem optou por fazer esse modelo do plano da pandemia precisa realmente se organizar, definir qual é o projeto de extensão. Então, dentre as 6 opções que a gente tem lá na trilha de aprendizagem do estágio, vocês observarão que tem 6 projetos de extensão, tá? Dentro dos programas de extensão tem aí seus projetos de extensão correspondentes, então você tem que definir um projeto de extensão para poder aí nortear o seu trabalho. Importante, esses planos de aula vocês devem fazer utilizando a criatividade de vocês, então vocês não precisarão conversar com nenhum professor de língua inglesa, ir em escola, nada disso, simplesmente farão aí com as informações, com ali a pesquisa que vocês estão realizando para fazer o trabalho, certo? Outra informação importante sobre essa primeira etapa do estágio é que, como vocês podem observar, que é solicitado que vocês indiquem uma escola, né? Então, façam aí também já essa escolha de uma escola para ser ali utilizada, tá? No projeto de vocês, no trabalho, no estágio de vocês, que embora, como eu falei, vocês não vão lá nela, vocês não vão fazer observação, não vão fazer regência, vocês precisam sim definir uma escola para servir de objeto, porque precisa mencionar aqui algumas informações da escola aqui dentro do projeto de estágio e principalmente lá na etapa 2, onde temos o roteiro de observação, vocês precisarão colocar informações dessa escola. Então, né, definam uma escola que exista de fato. Pessoal, sigo então aí à disposição para sanar dúvidas, mas assim, sigam esse modelo. Apaguem os comentários, apaguem essas partes em vermelho que eu escrevi, porque realmente elas estão ali só para servir de exemplo, né? Para conseguir aí que vocês se orientem melhor.